Boa noite, que a graça e a paz, nosso Deus, esteja com todos vós, amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui nesta noite para podermos meditarmos na palavra de Deus e eu quero convidar você para, antes de nós adentrarmos o texto da palavra de Deus, que com certeza nesta noite Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. Então, meu amado, você que está aí participando conosco, fique até o fim, ouça a mensagem, preste atenção, porque Deus estará falando profundamente ao seu coração. Eu quero convidá-lo para que juntos possamos orar neste momento. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. É maravilhoso poder estarmos na tua presença, para, Senhor, meditar na tua palavra. Ó Deus, abençoe, Senhor, cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor. Ó Deus, que está participando conosco por meio das redes sociais. Ó Deus, que a tua palavra alcance cada coração. E que assim, ó Pai querido, o Senhor abençoe o teu servo. Ó Pai, que a tua palavra seja proferida segundo a tua vontade e a tua orientação. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a ler comigo a Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 ao 6, que diz assim: Por aquele tempo, Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus, de teu pai Davi: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Que Deus se diga abençoado, lida a sua palavra. Meus amados, eu quero nesta noite estar meditando sobre o tema: a oração do justo move a mão de Deus. Meus amados, a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Está registrado em Tiago 5,16. Quando o justo ora, a sua oração, ela move a mão de Deus, porque a oração do justo, ela chega até Deus. A palavra justo, para que o amado irmão, amigo possa entender, o que quer dizer uma pessoa justa? A palavra justo quer dizer, pessoa justa quer dizer fiel, que tem uma vida reta, irrepreensível. Uma pessoa justa é uma pessoa que ela é fiel a Deus, que ela é comprometida com Deus, que ela é uma pessoa que entregou a sua vida para o Senhor Jesus e que todos os dias ela está santificando a sua vida. Ela está em oração, ela está vigiando para não entrar em pecado, ela está procurando com todas as suas forças fazer a vontade de Deus. Então, meus amados, o rei Ezequias era assim. Ele era uma pessoa justa. Por quê? Não quero dizer para você que ele era uma pessoa perfeita. Perfeito, meu amado, é só Deus, só Jesus. Jesus foi perfeito. Jesus não pecou. Nele não houve pecado em momento algum. Mas nós, os seres humanos, diz a palavra de Deus, que fomos concebidos em pecado. Ou seja, o vírus do pecado, ele está em todo ser humano. Então, o ser humano, ele peca
no falar, ele peca no pensar, ele peca no agir. Como diz o apóstolo Paulo, coisas que às vezes não queremos fazer, fazemos, e às vezes o que queremos fazer, não fazemos. Pecamos na negligência, né? Aquilo que deixamos de fazer, que deveríamos fazer. Então nós pecamos. Então o rei Ezequias, meus amados, ele também era uma pessoa como nós, como eu, como você, como cada um de nós. Com certeza também teve as suas dificuldades. Mas o que chama interessante na vida de uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa reta, uma pessoa irrepreensível? Meus amados, a história bíblica diz que quando o rei Ezequias assumiu o reinado, ele foi diferente dos seus antepassados, dos reis antepassados. Ele fez diferente, né? Porque os reis antepassados, eles foram infiéis, eles foram idólatras, eles foram irreverentes, eles não andaram nos caminhos de Deus, nos estatutos de Deus, nas ordenanças de Deus, eles não deram crédito, importância para as coisas de Deus. Mas o rei Ezequias foi diferente. O rei Ezequias, quando assumiu o reinado, ele foi diferente. Ele reparou a casa de Deus, ele derrubou os altares, os ídolos que estavam no meio de Israel. E ele então restaurou o verdadeiro culto a Deus. Ou seja, o rei Ezequias entendeu o seguinte: nós somos um povo de Deus, e nós precisamos amar a Deus, e nós precisamos obedecer os estatutos de Deus, as leis de Deus, as ordenanças de Deus, e nós precisamos cultuar a Deus, mas de verdade, de coração, não só de lábios, não só através dos sacrifícios, não, tem que ser um negócio de dentro, perfeito. Então, ele restaurou o culto a Deus. Que coisa linda. Então, Ezequias, meus amados, a palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez Davi. Está escrito lá em 2 Crônicas 29, 2. Ou seja, ele obedeceu os mandamentos do Senhor, ele obedeceu os ordenanças do Senhor, ele trouxe o povo de volta para a adoração a Deus. Lembrando que no tempo dos reis, quando um rei ele era obediente a Deus, ele era temente a Deus, o povo seguia o rei. Então o povo também passava a ser obediente, temente, zeloso com Deus. Mas quando o rei ele não se preocupava em obedecer a Deus, os caminhos de Deus, o povo também seguia o rei. Por isso que nós vemos muitas consequências que veio sobre o povo de Israel, pelos reis que estiveram, porque não tiveram uma vida sincera e honesta com Deus. Mas Ezequias foi diferente. Mas, meus amados, esse homem fiel a Deus, esse homem temente a Deus, esse homem que andava nos caminhos de Deus, esse homem que se importava com as coisas do reino de Deus, esse homem que se preocupava em que o povo estivesse realmente adorando a Deus, voltado para Deus, obedecendo a Deus, que a nação de Israel fosse achada aos olhos de Deus como uma nação que estivesse agradando a Deus. Este homem um dia recebeu a visita do profeta Isaías, e da boca do profeta Isaías uma palavra de que aquela enfermidade que ele estava com ela era para a morte. E que ele deveria arrumar a casa, ou seja, ele deveria ajustar o que ele tivesse que ajustar, preparar o que ele tivesse que preparar, porque ele iria partir. Meus amados, eu creio que Ezequias tinha certeza que quando ele partisse, ele estaria com Deus, porque ele era um homem de Deus. E ele tinha consciência disso. Mas Ezequias entendia que ainda tinha algumas coisas para realizar, algumas coisas para viver, né? E eu creio que ele queria viver mais um pouco. Como todos nós, que cuidamos da saúde, nos preocupamos na alimentação, para viver um pouco mais junto com a família, na realização dos planos e projetos. O texto diz que Ezequias chorou muito, mas ele, meus amados, teve uma atitude muito bonita, porque Ezequias orou a Deus. Ele tinha uma vida com Deus.
Ele tinha uma vida de comunhão com Deus, uma vida de obediência com Deus. Então, Ezequias, ele ora a Deus. Eu acho interessante porque, meus amados, quantas pessoas no lugar de Ezequias poderiam dizer, puxa vida, não valeu a pena estar caminhando com Deus, não valeu a pena isso, não valeu a pena aquilo, olha o que está me sucedendo agora. Não, Ezequias não queixou, não ficou triste no sentido com Deus, né? Não quis virar as costas para Deus. Não, ele orou a Deus. É o que é a atitude de uma pessoa de Deus, é esta. Ele orou a Deus e ele colocou diante de Deus, sendo uma pessoa zelosa pelos caminhos de Deus, pelos preceitos de Deus, pelos mandamentos de Deus. E Deus, meus amados, ali, Deus ouviu a sua oração. E a oração de Deus, a oração do rei Ezequias, ela moveu a mão de Deus. O texto diz que o profeta Isaías ainda não tinha saído do palácio quando Deus falou com ele: volta lá e diz ao meu servo que ele terá mais anos de vidas. E não foi só isso, não. Também lá no versículo 6, vai dizer aqui, no versículo 5, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Versículo 6, acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas foram além. O que eu aprendo aqui, meu amado? É que a adversidade, ela pode vir, ela vem, e Deus permite que ela venha. Porque na adversidade, nós vamos ter atitude, posturas, né, que podem honrar a Deus ou não. Quantas pessoas, diante das adversidades, elas abandonam Deus, elas não querem nada com Deus, elas viram as costas para Deus, ou então elas vão buscar solução fora de Deus. Mas aquela pessoa que é de Deus, como o rei Ezequias, ele vai buscar em Deus, ele vai se refugiar em Deus, ele vai confiar em Deus. Porque, meus irmãos, Ezequias, ele tinha compromisso com Deus, e isso faz diferença, sabe por quê? A pessoa que tem compromisso com Deus, confiança em Deus, uma vida com Deus, ele tem crédito com Deus, para na hora da adversidade, ele dobrar o seu joelho e ele pedir a Deus. Imagine aqui comigo, meu amado, se o rei Ezequias não fosse fiel a Deus, não fosse temente a Deus, não zelasse pelos mandamentos de Deus, não andasse nos caminhos de Deus, e quando ele recebesse aquela notícia, como é que ele ia orar a Deus? Isso serve para nós, meu irmão. Nesses dias que nós vivemos, nós temos que ter compromisso com Deus, nós temos que ter vida no altar com Deus, nós temos que ter uma vida de santificação com Deus, porque a adversidade, ela vem, mais cedo ou mais tarde ela vem. E quando ela vem, nós precisamos ter crédito, como Ezequias, de dobrar o nosso joelho e orar e dizer: Senhor, me abençoa, me ajuda, me sustenta, me prospera. Porque se eu não estiver levando uma vida reta, uma vida com Deus, em santificação e obediência a Deus, meu amado, não vai adiantar eu dobrar o joelho para orar. Nós entendemos, meus amados, que a oração, todas elas têm resposta. E que Deus está no controle. Mas uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, a sua oração não vai chegar a Deus. Porque, meus amados, é preciso que nós tenhamos uma vida com o Senhor. Lá em Provérbios 15, versículo 8 diz: o Senhor detesta ofertas e sacrifícios dos ímpios. Olha que texto. Mas a oração do justo é o seu contentamento. Às vezes, quantas pessoas querem doar grandes ofertas, fazer grandes sacrifícios, para mostrar diante das pessoas, né? Mas se ele é ímpio, meu irmão, o texto está dizendo que Deus detesta, ou seja, Deus não recebe. Deus não quer.
Mas o texto diz, mas a oração do justo, daquele que é temente, daquele que é obediente, daquele que prioriza o reino de Deus, daquele que é voltado para as coisas de Deus, para aquele que a cada dia da sua vida está dizendo não para o pecado, está renunciando ao pecado, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo a Cristo. Ah, meu amado, quando essa pessoa dobra seus joelhos, Papai do céu, aqui, ouvindo a sua oração. O salmista diz que os ouvidos de Deus se inclinam para ouvir as orações daqueles que o amam, daqueles que o temem. Com certeza, meu irmão. As provações, ela vem sobre todos. Com certeza. Todos, nenhum de nós estamos imunes das provações, mas aqueles que servem a Deus têm a certeza do cuidado, da proteção, do livramento de Deus na sua vida. Precisamos ser justos, precisamos ser íntegros, precisamos ser irrepreensíveis, precisamos ser fiéis a Deus, para que no dia da adversidade, meu amado, nós tenhamos crédito com Deus na oração. Quantas pessoas que estão orando a Deus e às vezes, eu já cansei de orar, eu não vou orar mais, porque Deus não ouve, Deus responde a minha oração. Meu amado, nós precisamos fazer aqui um exame de nós. Como está a nossa vida com Deus? Porque se eu estiver guardando pecado dentro de mim, se eu estiver tendo uma vida de pecado, se eu estiver tendo uma vida de desobediência, se eu estiver tendo uma vida em que eu não libero perdão, Deus não está ouvindo a minha oração mesmo, porque ela não vai chegar até Deus. Eu preciso consertar minha vida com Deus. Então, meu amado, aquele que se posiciona diante de Deus, ele deve ter uma vida quebrantada diante de Deus. Se há pecado, tem que confessar a Deus. A Bíblia diz que quando nós confessamos ao Senhor, Ele nos perdoa e nos purifica. E termos também no nosso coração arrependimento de não ficar confessando a Deus e praticando o mesmo pecado. Porque o pecado, meu amado, ele nos distancia de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz com que Deus não ouve a nossa oração. E aí, meu irmão, a pessoa não receba a sua bênção. Então, meu irmão, uma vida de vitória consiste numa vida justa. Uma vida íntegra. Uma vida irrepreensível. Uma vida que ame a Deus acima de todas as coisas. Meus amados, o pecado nos separa de Deus e não permite que as orações cheguem a Deus. Olha o que está escrito lá em Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nós temos que levar a sério o que está escrito na palavra de Deus quando diz, examine-se o homem a si mesmo. A gente sempre lê esse texto antes da ceia do Senhor. Examine. Meu irmão, nós temos que examinar nós todos os dias. Como está a minha vida? O que eu ando vendo? O que eu ando falando? O que eu ando guardando no meu coração? Como é que está o meu testemunho? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que eu estou em obediência aos mandamentos de Deus, às ordenanças de Deus? Como que eu estou levando a minha vida com Deus, a minha vida de comunhão com Deus, a minha vida com os irmãos, a minha vida com a família, a minha vida com as pessoas? Como que eu estou sendo? Eu preciso olhar para isso. Porque quando eu começo a examinar a mim mesmo, eu começo a ver, então, que algumas coisas podem estar fazendo com que a minha oração não seja atendida, não seja nem ouvida por Deus. Ezequias, ele tinha essa preocupação. E quantas adversidades Ezequias passou, quando a gente vai lendo e vai conhecendo a história de Ezequias. Mas o Senhor deu vitória para ele, meu irmão. Deus tem vitória
vitória para você. Deus tem vitória para a sua família. A Bíblia diz que os planos de Deus são planos de paz, de prosperidade, de bênção para a nossa vida. Então, meu irmão, mas quando nós não nos quebrantamos diante de Deus, quando nós não procuramos ter uma vida justa diante de Deus, nós impedimos que as bênçãos de Deus venham sobre a minha vida e sobre a minha família. Então, meu amado, por isso nós precisamos a cada dia viver uma vida voltada para Deus. Voltada para Deus, porque a bênção de Deus, ela está sobre o justo. E eu quero aqui, meu amado, ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que texto lindo. Então, ser justo não é ser perfeito, porque perfeito é só Jesus. Ser justo é uma pessoa que, como Ezequias, prioriza as coisas de Deus, ama as coisas de Deus, vive uma vida de oração para não entrar em tentação, que foge do pecado, que zela pelo um bom testemunho cristão, que ama estudar e obedecer a palavra de Deus, que ama estar envolvido com as coisas do reino de Deus, e que luta cada dia para não se conformar com as coisas do mundo, mas é aquela pessoa que influencia, né, as pessoas de fora com as coisas de Deus. É alguém que verdadeiramente vai ser o sal da terra e a luz do mundo. Vai brilhar a luz de Cristo. Meu amado, é isso que Deus deseja de mim, que Deus deseja de você, que Deus deseja de cada um de nós. Sabe por quê? Porque as mãos de Deus estão assim, ó, para nos abençoar. As mãos de Deus estão estendidas para nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Deus quer que nós tenhamos uma vida de vitória. Deus quer que nós tenhamos uma família de vitória. Deus quer que aquilo que você botar as suas mãos seja abençoado. Mas para isso é preciso estar sendo uma pessoa justa com Deus, ou seja, buscando viver de acordo com a vontade de Deus. Busque, meu amado, ser fiel. Busque andar em santidade. Pois, com certeza, esta é a vontade de Deus para mim, para você. Que, com certeza, assim como o rei Ezequias, marcou a sua geração como um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi fiel a Deus, sincero a Deus, repreensível, um homem que passou por adversidades, mas em todas deu ele vitória. E isso está registrado, meu amado, porque também adversidade nós teremos. Elas também virão, mas o Deus que nós servimos, o Deus que nós honramos, Ele nos dará a vitória. Porque no Senhor nós somos mais do que vencedor. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que esta palavra ache guarida no seu coração. Eu quero convidar você para nós orarmos neste momento. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Como é maravilhoso, Senhor, poder ouvir a tua palavra. Como é bom, Senhor, poder aprender de ti, Senhor. Sabendo, ó Pai querido, que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor tem planos de bênçãos para todos nós, mas que precisamos ter atitudes, posições de uma vida em santidade, uma vida irrepreensível, de uma vida voltada para o Senhor, em obediência à Tua palavra, os Teus mandamentos, os Teus estatutos, ó Pai. Ó Deus, obrigado por esta palavra nesta noite. Obrigado, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, ó Pai, a termos uma vida, ó Pai querido, que agrade ao Senhor, uma vida segundo o Teu coração.
Ó Deus, abençoe, Senhor, cada pessoa, cada um, Senhor, que está participando conosco, ouvindo esta mensagem. Ó Deus, vá de encontro ao seu coração. Aqueles também, ó Pai, que verão este vídeo posteriormente. Ó Deus, que o Senhor possa estar os abençoando, tomando em tuas mãos, que a tua palavra ache guarida em vossos corações e produza efeitos, ó Pai. Que os seus corações sejam terra boa, terra férteis, aonde a tua palavra, a semente vai cair, vai germinar e vai produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Porque cada vida é muito preciosa para o Senhor. Ó Deus, abençoe. E assim oramos, agradecido, e é o que pedimos, no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e também a sua família. Amém.